Vamos lá, gente. Quero saber de vocês, se vocês já trabalham com toxina. A Camila, vou começar a trabalhar. Olha que coisa boa. Adoro quem chega assim bem fresquinha aqui para já começar a aprender da forma certa. A Adriana já trabalha, então tá aí em busca de mais conhecimento, né? Que ótimo. Então vamos lá, gente, não vamos perder tempo, vamos aproveitar e começar. A Dé falou, boa noite, desejo iniciar, ótimo. Muito bom. Toxina, mas quero e preciso aprender mais. Muito legal, a Giovana já trabalha. Joia, gente, sejam todas muito bem-vindas. Quem já trabalha, quem quer iniciar, quem já iniciou, mas está no começo, tem insegurança ainda, quer ter mais conhecimento. E essa live, para mim, é sobre um tema muito importante, que são as associações. Muitas vezes, nós começamos a trabalhar com toxina e nós achamos que só a toxina vai solucionar tudo que a gente precisa. E não é bem assim que funciona. A gente precisa manter em mente que a toxina botulínica, ela age diretamente na musculatura, quando aplicada na musculatura. Então, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um relaxamento da musculatura, fazendo com que não haja contração naqueles pontos aonde foram aplicados e que, consequentemente, não hajam rugas, não apareçam rugas, linhas de expressão nessa região. Só que quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando de um resultado em uma pele boa, uma pele que não apresenta flacidez, uma pele que ainda não apresenta rugas estáticas, tá? Aproveitando esse gancho, vamos falar sobre a diferença de rugas estáticas e rugas dinâmicas, né? A toxina botulínica, ela trata rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que aparecem quando nós fazemos um movimento, a partir da contração da musculatura. Já as rugas estáticas são aquelas linhas marcadas na pele que estão presentes ali mesmo quando não existe a contração, tá? Então essa é a diferença desses dois tipos e a toxina ela vai trabalhar na ruga dinâmica, ela não vai trabalhar na ruga estática. E a gente precisa trabalhar nas rugas estáticas, por quê? Quando a paciente vem até nós, normalmente ela reclama dessas rugas que estão incomodando. Só que muitas vezes essas rugas que estão incomodando são rugas estáticas e a toxina não vai ter um resultado 100% nessas rugas estáticas, vai até melhorar, mas não vai ser o suficiente para eliminar essas rugas estáticas. E é nesse ponto que entram as associações, os tratamentos associados. Então, quando a paciente chega reclamando, por exemplo, da ruga de bravo, que já está bem marcada, já se formou um sulco ali, já teve rompimento dérmico. Então a toxina não vai solucionar, ela pode amenizar um pouco, mas ela não vai conseguir solucionar. E eu preciso de um tratamento junto com a toxina em associação para que eu consiga melhorar essa ruga da paciente, que é a queixa dela. Assim como, por exemplo, as rugas da testa, ou também as ruguinhas na lateral dos olhos, os famosos pés de galinha. Aqui nessa região e na região do bravo, são aonde a gente mais percebe a necessidade de entrar com tratamentos associados. Nessa região do orbicular, por exemplo, essas linhas, elas aparecem, claro que com a contração, quando a gente sorri, existe a contração do músculo orbicular, que é um músculo esfíncter, então ele faz um movimento de contração circular e através desse movimento criam-se os pés de galinha aqui na lateral dos olhos. Porém, muitas pacientes apresentam linhas mais longas e também nessa região mais abaixo da região onde nós aplicamos toxina. E o que acontece? Quando você faz a aplicação de toxina ali, essas rugas vão melhorar, as que estão dentro do quadro de aplicação,
Porém, as que estão mais aqui abaixo ainda vão aparecer. Por quê? Porque quando a gente sorri, a gente eleva toda essa parte da face. E com isso, acaba tendo um acúmulo de pele nessa região, quando a paciente apresenta flacidez. E esse acúmulo de pele faz com que a pele fique toda frisadinha. O que é esse frisadinho? São essas ruguinhas que estão incomodando a paciente. Então, o Botox, a toxina, não vai solucionar isso. Então, eu preciso de uma associação, certo? E a ruga do bravo, a mesma coisa. Como já tem mais flacidez, de tanto a paciente ficar fazendo aquele movimento repetido por muitos e muitos anos, vai criando-se esse sulco através do rompimento dérmico, porque quando contrai a musculatura, a pele acompanha essa contração. Então a pele vai ficar fazendo esse movimento quando tem a contração. E através desse movimento, que nessa parte vai gerando um rompimento dérmico. A parte da derme, as suas estruturas, elas vão se modificando nessa região e ficando mais profundo, criando esse sulco, que é a famosa ruga do bravo. E a toxina não vai conseguir tirar isso. Ela pode até suavizar um pouco, mas essa linha vai permanecer ali onde estava, certo? Então, para esses dois casos em especial, é que a gente entra com a aplicação de tratamentos associados. Mas antes de falar dos tratamentos associados, vamos falar um pouquinho a respeito da aplicação de toxina intramuscular nessa região. Então, lembrando, o nosso foco aqui vai ser falar sobre a associação com a toxina na região da ruga do bravo e na região dos pezinhos de galinha, que é onde mais aparece. E através disso, vocês conseguem levar essas associações para outras regiões também. Então, primeiro de tudo, para que a gente consiga melhorar a ruga do bravo e as ruguinhas na lateral dos olhos, a gente vai fazer o protocolo da toxina, certo? Muito bem aplicado, por sinal. Essa região central, para a ruga do bravo, eu preciso que essa glabela fique travada 100%, para que pare esse movimento de contração. Se eu continuar tendo movimento de contração, essa ruga cada vez vai ficando mais marcada, tá? Como que eu faço a aplicação para que essa ruga do bravo pare de piorar, digamos assim, tá? Para que ela pare de piorar. A gente tem que fazer a aplicação nos músculos corrugadores e no prócero normalmente. Mas o que está mais envolvido nessa ruga do bravo é o músculo corrugador, tá? Então, a aplicação do músculo corrugador, ela precisa ser exatamente no músculo. Eu vejo muitas profissionais aplicando para o corrugador muito acima, porque quando contrai, toda essa região contrai. Mas é claro, se eu tenho uma contração aqui embaixo, toda essa região vai repuxar mediante essa contração. Isso é super normal, mas isso não significa que o músculo está lá em cima. O músculo, na verdade, está aqui, nessa região dos pelinhos da sobrancelha. Então, como que eu vou aplicar? Eu vou aplicar na origem do meu corrugador e na inserção do meu corrugador. A origem, eu sei avaliar ela quando é feita a contração. Claro que aqui eu estou com o efeito da toxina, então não dá para ver muito bem. Mas quando eu faço a contração, quando a paciente faz essa contração, forma-se um morrinho aqui nessa região inicial. Então eu sei que ali é a origem do meu corrugador. E a inserção eu também consigo ver aonde repuxa. E é ali que eu faço a minha aplicação. Então, para o corrugador, eu vou aplicar em origem e inserção. Quando a inserção não marca, eu não preciso aplicar na inserção. Eu foco somente na origem, certo? A origem do músculo corrugador, ela é uma origem profunda. Então, se eu tenho uma origem profunda, a minha aplicação, consequentemente, ela também vai ser profunda.
Então, a aplicação na origem do corrugador é uma aplicação profunda. Você pode entrar com a sua agulha a 90 graus e inserir a agulha completa, uma agulha de 6 milímetros, para ter o resultado desejado. Já na inserção, essa inserção ela é superficial, é uma inserção mais dérmica, né? O músculo se insere na pele. Então, eu preciso fazer uma aplicação mais superficial também. Essa aplicação eu vou fazer com a minha agulha voltada para dentro, então voltada para o lado aonde está o corrugador. Eu vou cuidar para deixar o biselzinho virado para cima. Eu vou fazer uma aplicação bem superficial, de aproximadamente 2 milímetros de profundidade, e eu vou colocar pouca quantidade de toxina. Por quê? Porque essa aplicação, se feita muito profundamente, ou se colocada muita quantidade, a toxina pode migrar para o levantador da pálpebra superior. E se a toxina migra para o levantador da pálpebra superior, o que eu tenho? Pepino. O que eu tenho? Pepino para resolver. Eu tenho uma ptose palpebral. E aí, gente, é pepino mesmo, tá? É pepino mesmo. Então, é melhor evitar. Então, tomem esse cuidado. Fazendo essa aplicação da forma que eu estou falando para vocês, a glabela trava na primeira aplicação, certo? Então, essa é a aplicação que eu vou fazer de forma intramuscular para melhorar a ruga de bravo, tá? Então, ó, já vamos deixar aqui, ó, ruguinha de bravo. Para melhorar, eu vou travar a glabela. Bom, travei a glabela, paciente voltou no retorno. Ou eu não quero esperar a minha paciente voltar no retorno. Eu já, olhando, avaliando essa paciente, eu já tenho a noção de que só a toxina não vai ser o suficiente. Então, eu já posso entrar com esse protocolo associado na primeira aplicação, junto com a aplicação de toxina. Faço a aplicação de toxina primeiro e logo em seguida faço as associações. Nessa região, o que é indicado, tá? Como é um sulco nós precisamos preencher. E essa região de glabela, nós não usamos ácido hialurônico. É muito perigoso fazer uma aplicação com ácido hialurônico nessa região. Então, o que nós podemos fazer para preencher esse sulco e não ter risco? Nós podemos fazer esse preenchimento utilizando fio de PDO liso, certo? Só que, se eu for usar um fiozinho liso de PDO, eu não vou conseguir. Eu vou precisar colocar vários. E eu não sei se eu vou conseguir colocar exatamente ali no sulco. Então, existe um fio de PDO liso que se chama filler, que é preenchedor em inglês. Essa palavra filler significa preenchedor em inglês. Esse fio filler, ele é uma cânula e dentro dessa cânula tem 10 fios lisos de PDO juntos. Então, além de fazer o estímulo de colágeno, que eu também preciso para reverter essa ruga de bravo, ele também vai dar um aspecto levemente preenchedor. E isso vai fazer uma melhora na minha ruga de bravo a curto prazo, porque já dá esse efeito levemente preenchedor, e a longo prazo, porque vai estimular colágeno, tá? Então, fio filler para tratar essa ruga de bravo. O fio filler, como ele é uma cânula, eu preciso trabalhar utilizando um pertuito. Então, eu vou fazer o meu pertuito, meço a cânula para ter certeza que ela vem até o final da ruguinha. Vou fazer o meu pertuito, faço um botão anestésico no meu pertuito e entro com a cânula, certo? Fio filler, combinado? Agora, na região lateral aqui do músculo orbicular para as ruguinhas de galinha, os pezinhos de galinha. Primeiro, então, fazer a aplicação de toxina.
Algo bem importante em relação à aplicação de toxina aqui no músculo orbicular, que muita gente confunde, é a questão da abertura do olhar e do levantamento dessa caudinha. Para que aquele ponto bem aqui no finalzinho do pelo faça efeito e faça sentido para que levante realmente essa caudinha da sobrancelha e abra esse olhar, a parte lateral do músculo frontal ela precisa ter ficado livre. Então, essa sobrancelha precisa ter ficado com esse leve arqueamento para que esse pontinho possa fazer o efeito. Se eu tenho toda essa região bloqueada com a toxina, esse ponto não vai conseguir fazer a abertura do olhar e o levantamento da cauda, tá? Então, isso é bem importante. E nesses casos, aonde nós temos pacientes com mais flacidez de pele nessa região, aonde só com a aplicação de toxina, essas ruguinhas do pé de galinha, elas não melhoram 100%, é muito interessante nós deixarmos essa sobrancelha com um pouco mais de movimento. Porque se eu deixo ela sem movimento, eu acabo pesando. E se a paciente tem flacidez nessa região, muito provável que ela também tenha um pouquinho de flacidez na pálpebra superior. E se eu deixo essa região parada, vai acumular mais pele ainda nessa região, tá? Então, se eu quero que esse ponto faça efeito levantador, essa lateral do músculo frontal ela precisa estar liberada, precisa estar sem aplicação. Então, para tratar essas linhas aqui na lateral, eu vou trabalhar os meus pontinhos de aplicação intramuscular, tá? Posso fazer de 3 a 4 pontos, então faço aquele mais alto, 2, 3, 4. Fiz a minha marcação dos meus pontos antes de saber se realmente eu vou aplicar aqui. Teste do dedo para o efeito prateleira, então, coloco o meu dedo, pressiono, sorriso. Alterou o sorriso? Não, tá ok. Então, posso aplicar aqui. Agora, se fosse um ponto mais aqui abaixo, sorri. Alterou? Sim, olha, bastante. Então, eu posso aplicar aqui embaixo? Não, de jeito nenhum, porque eu vou gerar efeito prateleira. Então, sempre fazendo o testezinho do dedo, tá? Pontinhos aqui de aplicação, certo? Mas a minha paciente, ela tem linhas aqui, ó. Toda essa região. Provavelmente, com a aplicação da toxina, nesses pontos, a gente não vai ter uma melhora dessas linhas na região aqui abaixo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha o meu caso. Apliquei. E eu tenho essas linhas mais longas aqui, ó, porque eu tenho um pouquinho de flacidez de pele. Isso acontece em muitas pacientes. Então, essas linhas não vão melhorar com a toxina. Se eu já sei que não vão melhorar, eu já posso entrar no mesmo dia também com um protocolo associado. Nessa região, eu tenho vários protocolos que eu posso utilizar. Um deles é a aplicação de microbotox. O que é o microbotox? É a aplicação intradérmica de toxina botulínica para melhorar o aspecto da pele. Em alguns casos, ele melhora bastante. Então, eu, Ana, sempre faço quando eu percebo a existência dessas linhas decorrentes da flacidez de pele. Sempre que eu faço a intramuscular aqui na região lateral, eu já faço na mesma sessão alguns pontinhos de toxina intradérmica em todo o comprimento dessas linhas. Então, eu faço aqui já o microbotox. A minha paciente vai embora. Retornou 15 dias após. Se eu verifiquei que ainda ficou linha, eu já tinha conversado sobre isso com a minha paciente lá na avaliação. Mas se eu perceber que ainda ficou linhas, mesmo com a aplicação de microbotox, aí eu preciso sugerir para minha paciente uma associação. Quais associações eu costumo utilizar nessa região? Minha primeira opção normalmente é fio liso de PDO, mas aí não o fio filler, tá? O fio liso único, tá? O mono que a gente chama, não o multi, o mono. Faço a aplicação aqui dos fiozinhos lisos de PDO.
como que eu vou fazer essa aplicação? Vou mostrar aqui desse lado. Normalmente a gente precisa criar uma estrutura para que a gente tenha como se fosse uma sustentação, para não deixar a pele mexer tanto quando a paciente sorri. E também para estimular colágeno, é claro. Então, como que eu faço? Eu sempre faço como se fosse um hashtag, como se fosse uma tela. Eu faço uns 4, 5 fiozinhos nessa direção e mais uns 4 ou 5 fiozinhos na direção contrária. Porque dessa forma eu consigo dar uma travada na pele da paciente quando ela sorri, certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer a aplicação do fio liso de PDO para essa região das linhas, tá? Para tratar tanto a flacidez como para dar uma travadinha nessa pele quando a minha paciente sorri, certo? Daria para fazer em leque essa aplicação? Daria, tranquilamente. Mas assim eu tenho mais chance de conseguir dar uma travadinha nessa pele, certo? Então essa é uma das opções. Qual é uma outra opção para tratar essa questão, tá? Da flacidez? A gente pode fazer a aplicação de PDRN. O que é o PDRN? PDRN é aquele produto que tem em sua composição o DNA do salmão. E esse produto, ele consegue fazer como se fosse uma biorremodelação da pele. Então, ele reorganiza as estruturas da pele, melhorando o aspecto dessa pele e suavizando essas linhas finas de expressão, tá? Então, o PDRN é uma ótima solução também para isso. Às vezes você vai fazer mais do que uma aplicação, mas ele dá um ótimo resultado, sem falar que, além disso, ele também dá uma hidratação muito legal para a pele. E a gente sabe que quanto mais hidratada a pele está, menos linhas ela forma. Então essa é uma segunda opção. Terceira opção, tá? A gente pode estar fazendo a aplicação de Skin Booster. Só que o Skin Booster, na maioria das vezes, ele é a base de ácido hialurônico. E se ele é a base de ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele tem como função, como finalidade a hidratação, tá? No Skin Booster. Então ele tem por finalidade a hidratação. E eu não quero só a hidratação, eu também preciso estimular colágeno, preciso melhorar essa pele ali na região. Então, o Skin Booster é uma opção, mas desde que ele tenha em sua composição princípios ativos que vão auxiliar também na parte de estímulo de colágeno, certo? Outra opção que nós temos, ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado, ele trabalha gerando um estímulo de colágeno e em várias camadas, tanto nas camadas de derme mais profunda como derme mais superficial. Então, nós também conseguimos um estímulo de colágeno através do Ultraformer, tá? Só que o Ultraformer também tu vai precisar de mais de uma sessão. Então, existem vários protocolos que você pode estar utilizando. Mas eu, Ana, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Que eu verifiquei ao longo dos procedimentos que eu já realizei aqui na clínica, que pra mim faz mais sentido e trouxe mais resultado. Microbotox e o fio liso de PDO, tá? Porque eu já faço a aplicação junto com a toxina, então eu já vendo junto para minha paciente e eu vejo mais resultado, tá? E o PDRN também, tenho gostado bastante. Então, fio liso de PDO, microbotox e PDRN são as minhas principais opções para tratar essa região e fazer em associação com a toxina botulínica, tá? Então, cada profissional vai ter a sua preferência, vai ter os procedimentos que já realiza na clínica e que pode associar a toxina. Porém, eu acredito que
tem que ter algo que estimule colágeno, tá? E essas opções que eu falei para vocês são as que vão trazer um resultado a mais curto prazo, com menos sessões, e que a paciente já volta no retorno, depois de 15 dias, com a sensação de melhora, tá? Então, vamos falar um pouquinho a respeito desses outros procedimentos. Eu falei, então, sobre o fio liso de PDO. Agora, vamos falar a respeito do Skin Booster. O Skin Booster e o PDRN, para essa finalidade, tá? Eles vão ser aplicados também em pontos com uma média de 1 centímetro até menos de distância entre um ponto e outro, tá? E eu também vou fazer uma aplicação em pápula, uma aplicação superficial, tá? Em todos esses pontinhos na região onde a paciente precisa desse tratamento. A aplicação do microbotox, ela também é realizada dessa forma. O microbotox, ele também é realizado em pápula de forma intradérmica. Então, sempre tomar muito cuidado para não aprofundar essa aplicação, para não pegar um músculo que não é alvo no momento e fazer umas pápulazinhas menores quando se tratando de toxina botulínica, para não exagerar e não dar uma travadinha, por mais que tenha sido aplicado somente na região intradérmica, na região de pele, tá? A questão do microbotox, existem várias formas de fazer a aplicação, tá, gente? O microbotox, você pode fazer a aplicação no microagulhamento, pode fazer um microagulhamento nessa pele, pode pegar e aspirar lá do seu frasquinho de toxina 5 unidades mais ou menos, ou 10 unidades de toxina, e aspirar mais umas 10, 20 unidades de soro fisiológico para hiperdiluir essa toxina e aplicar, né, soltar ali em cima da aplicação do microagulhamento, tá? Você pode fazer a aplicação em pápula, assim como eu estava falando, com a própria seringuinha da toxina. Pode fazer isso com hiperdiluição ou você pode fazer com a própria toxina que você estava usando na aplicação intradérmica, na intramuscular. Eu, Ana, não faço diluição da toxina para o microbotox. Mas se você se sentir mais seguro para fazer essa aplicação com a toxina mais diluída, aí você aspira do seu frasco 5, 10 unidades e mais 5, 10 unidades de soro fisiológico, para deixar essa toxina um pouquinho mais diluída, como se fosse uma reconstituição úmida, tá? E aí você vai fazendo as pápulazinhas com uma unidade, se você fez mais diluição da toxina. E se você está usando na mesma reconstituição seca que você faz de forma intramuscular, aí você pode fazer meia unidade de toxina, que já é o suficiente, tá? Então é dessa forma que a gente vai aplicar o microbotox, certo? Skin Booster em pápula também? Sim, o Skin Booster é sempre realizado em pápula, com exceção do Skin Booster, por exemplo, da Galderma, tá? Da linha Restylane. O Skin Booster da Galderma, da linha Restylane, ele precisa ser aplicado com cânula, mais profundo um pouco, não é tão superficial, tá? Biologia e Estética Floripa. Na minha experiência, o efeito do microbotox não dura muito. É a mesma duração da toxina, porque na verdade ele não vai fazer estímulo de colágeno, né? O microbotox, ele só vai servir para dar uma leve relaxada nas fibras bem superficiais de musculatura que a gente tem ali na parte dérmica e vai dar aquela relaxadinha para que essa pele não contraia tanto na hora da contração muscular dos músculos responsáveis pelo sorriso. Então, quando a paciente sorri, toda essa região levanta e com a aplicação do microbotox a gente consegue que essa pele fique um pouco mais enrijecida, não fazendo tanta contração. Então a duração vai ser a mesma da toxina intramuscular. Ela não vai tratar, ela só vai ter esse efeito durante a ação da toxina intramuscular, tá? Então, sempre que eu vejo essas linhas e que eu faço microbotox, mesmo assim,
ainda aplico o fio liso de PDO, tá? Para estímulo de colágeno, certo, gente? Então é bem isso, o estímulo de colágeno parece ter um resultado mais natural e duradouro. Excelente colocação, é isso mesmo que a gente vem falando durante a live, tá? A gente vai trabalhar com estímulo de colágeno, precisamos melhorar essa pele para daí, então, melhorar essas linhas finas de expressão nessa região, tá? O que mais que tivemos de pergunta? Ultraformer também, tá? Foi o que a gente falou sobre o Ultraformer para melhorar, só que o Ultraformer faríamos mais sessões, então ainda prefiro fio liso de PDO nesses casos, tá? A Adriana, enfermeira, perguntou, fio canulado? Nessa região, tá? Da ruga de Bravo, eu sempre uso o fio canulado multi, que é conhecido como fio filler, tá? Na região aqui da lateral, tu pode escolher se tu prefere o canulado mono ou o agulhado mono, tá? Como é a aplicação do microbotox? Já falamos a respeito dessa aplicação do microbotox. Gostaria de ver a técnica de aplicação do microbotox? Também já falamos, tá? Gente, mais alguma dúvida em relação a esses tratamentos associados? Em relação ao profile, eu particularmente não gosto do profile, tá? Não gosto porque os pontos de aplicação do profile são 5. Você faz 5 pontos de aplicação, tá? Apenas, e essa aplicação vai trabalhar na pele. Como nós estamos falando de uma região muito pontual dessas linhas finas de expressão, eu não acho que o profile nesse momento seja o melhor protocolo, tá? Ainda acho mais interessante fazer uma aplicação, como nós falamos, ou de um Skin Booster ou um PDRN, tá? Para essa região em particular. O PDRN, gente, ele é aplicado em pápula. Só que para você conseguir aplicar em pápula o PDRN, você precisa comprar no frasco, porque ele tem duas opções. Tem a opção na seringa ou no frasquinho. Você precisa comprar a opção do frasco e fazer uma diluição nele, tá? Porque senão você não consegue aplicar de forma intradérmica, acaba ficando mais difícil porque ele é um gel. Então você não consegue aspirar na seringa para aplicar de forma intradérmica, a não ser que você use uma agulha um pouquinho mais grossa, mas aí o desconforto é muito maior, tá? Então sempre compra o frasquinho, faz uma diluição dele, pode ser inclusive com lidocaína, tá? Uns 2 ml de lidocaína, que aí ele vai ficar mais líquido um pouco para você conseguir fazer essa aplicação em pápulas, tá? Aproximadamente 1 centímetro de distância entre cada ponto, e você faz os pontos marcados na região onde a paciente apresenta essas linhas finas, tá? Mais dúvidas, pessoal? PDRN aplica como Skin Booster, então? Como a gente falou, é basicamente a mesma aplicação desde que esteja diluído. Se não estiver diluído, você comprar a seringa, aí você vai aplicar que nem o Profile, tá? Mas daí eu também não indico nesse momento, tá? Eu indico daí para outra finalidade, para você ter uma melhora num todo, nessa pele num todo, e não exclusivamente nessa região, porque é muito diferente você fazer uma aplicação para melhorar as linhas, tá? Que está associada com a toxina, que aí você vende para melhorar o resultado da toxina, do que você fazer uma aplicação para melhorar o rosto todo. Então, quando eu faço essa aplicação, tanto PDRN como fio liso de PDO, se for um Skin Booster com mais ativos, como nós falamos, eu sempre faço na mesma aplicação da toxina, para a paciente já associar que ela está fazendo a toxina com outro protocolo junto, para potencializar e melhorar o resultado da toxina em regiões onde só a toxina não seria o suficiente. Então, se eu faço uma aplicação de toxina por R$ 1.200 no terço superior da face, eu já incluo para minha paciente um microbotox, que normalmente eu não cobro a primeira aplicação, para ela se apaixonar pelo resultado e sempre fazer, tá? Ou eu já incluo ali nesse valor, faço como se fosse um pacote. Aí o fio liso, eu vou usar 8 fios
né, de cada lado. Então, a toxina, só ela, isolada, eu, né, teria um investimento de 1.200, e se eu fizer com os fios, que vai ser muito melhor, que vai tratar essas linhas que estão me incomodando, eu já faço R$2.000, vamos supor. Eu precisaria fazer o cálculo aqui, tá? Mas estou dando um exemplo para vocês. Ou, eu vou fazer o PDRN junto com a toxina. Faço a toxina, faço logo em seguida o PDRN, 1.200 só a toxina, 1.500 toxina e PDRN. Só nessa região, localizado. Então, eu vou usar pouco produto. E para minha paciente não vai dar tanta diferença um investimento de 1.200 para 1.500, entende? Então, eu já vendo para ela de forma associada, certo? A Nandinha perguntou, na mesma sessão, primeiro PDRN, depois toxina? Não, ao contrário, primeiro a toxina, depois qualquer outra associação. Faço a aplicação da toxina e depois eu faço a associação, tá? Antigamente a gente tinha receio de fazer protocolos depois de aplicar a toxina, né? Porque entendia-se que o processo de internalização da toxina era muito longo, tanto que a paciente tinha que ficar 4 horas sem baixar a cabeça, sem atividade física, sem deitar, enfim. Hoje a gente já sabe que a internalização da toxina ela se dá com uma média de 15 a 20 minutos. Então, você fez a aplicação da toxina, enquanto você está preparando o material para fazer a aplicação dele, já deu ali o tempo de ação, de internalização da toxina. E aí você já pode fazer tranquilamente um outro procedimento, até porque serão em planos diferentes. Você fez a aplicação da toxina na musculatura, e aí agora você vai fazer a aplicação de um skin booster, PDRN, dos fios em região dérmica. Entende? Então não vai ter interferência em um protocolo no outro, certo? Então eu já respondi a pergunta da Luísa, quanto tempo depois fez a toxina, enquanto tu prepara o próximo material aqui, já deu o tempo, já pode fazer, tá? Sobre a diluição da toxina no anestésico, o que você indica? Eu não indico fazer diluição de toxina em anestésico. De jeito nenhum. A diluição da toxina, ela é feita em soro fisiológico a 0,9%, tá? Não faz no anestésico, nem tem o porquê, tá, gente? Não tem o porquê. O que eu falei de fazer diluição em anestésico foi do PDRN, tá? Você compra o frasco de PDRN, você pode fazer a diluição desse frasquinho em 2 ml de anestésico, de lidocaína, para deixar ele mais fluido, para não ficar tão difícil de fazer a aplicação, tá? Qual outro diluente se usa no PDRN intradérmico? Pode usar também o sorinho fisiológico, não tem problema, tá? Mas eu sempre faço com a lidocaína, até porque é bem desconfortável para fazer a aplicação. Então, com a lidocaína dá uma amenizada, tá? Laser Lavian, posso realizar no mesmo dia da toxina? Até pode, mas daí já é uma associação que eu não indico, tá? Se for fazer o laser Lavian, aí tu faz o Lavian primeiro e a toxina depois, tá? Pra não dar interferência. Mas eu não indicaria fazer no mesmo dia não, tá? Faz em dias separados que é melhor, o Lavian. A mesma coisa, Ultraformer, tá, gente? Se for aplicar o Ultraformer, como o Ultraformer também trabalha a musculatura, então faz primeiro Ultraformer, depois toxina, tá? Pergunto só por medo do paciente ter alguma reação à lidocaína. Não, mas tu vai fazer a anamnese com a tua paciente primeiro, né? Então você, através da anamnese, você já vai ter toda uma ideia de como é a questão clínica da tua paciente e se você pode utilizar a lidocaína nela. Tá? Se ela já fez outros procedimentos com lidocaína e nunca teve reação, não vai ter problema nenhum, tá? E se nunca fez, vai ser a primeira vez. Então, você vai ter ali a primeira aplicação com a lidocaína. Se ela tiver algum tipo de reação alérgica, enfim, aí você vai precisar entrar com um tratamento, tá? 7 dias após? Sim, pode ser 7 dias após, pode ser... faz o Lavian normalmente com uns 4, 5 dias, já a pele já tá ótima, já pode fazer daí a toxina, tá?
Bigode chinês, toxina melhora o aspecto ou sobe o estimulador e fios? Bigode chinês não se aplica toxina. Para bigode chinês não se aplica toxina, tá? Para bigode chinês, você precisa fazer toda uma estruturação da face da sua paciente, porque o bigode chinês, ele se forma pela questão de falta de sustentação, então perca de sustentação, se forma por flacidez de pele, tá? Então a gente precisa tratar a sustentação, a flacidez da pele para melhorar o bigode chinês, tá bom? Certo, gente? Mais alguma dúvida relacionada às associações? Primeira vez que estou aqui, já estou apaixonada na explicação. Obrigada por transmitir conhecimento para quem está iniciando. Eu que agradeço, gente. Fico muito feliz em ter vocês aqui comigo e principalmente poder estar ajudando vocês, né? Esse é o meu papel aqui no Clube da Expert. É fazer com que cada vez mais nós juntas, né? Porque é uma troca de conhecimento. Vocês também, através das perguntas de vocês, através das colocações de vocês também estão me ensinando muito. Então é uma troca que a gente tem aqui. E quanto mais unidos, né, num todo nós somos, mais resultado a gente tem e cada vez melhores nós vamos tornando os nossos resultados dentro da área da estética. E eu acho que é isso que a gente precisa, é trocar mais ideia, é ter mais conhecimento, é ajudar uma a outra, né? Evitar intercorrências, trabalhar de forma segura, para que a gente entregue muitos resultados, para que a gente se sinta muito segura na hora de fazer a aplicação e para que cada vez mais a nossa classe seja reconhecida, né? É para isso que nós estamos aqui. Ai, gente, muito obrigada, eu fico tão feliz. Muito, muito feliz mesmo pelo carinho de vocês, tá? E caso vocês ainda não tenham feito a inscrição no Clube da Expert, cliquem lá no link da minha bio e façam a inscrição, porque aí vocês vão participar do nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo chato, a gente não fica mandando um monte de coisa, a gente só manda para vocês notificação de conteúdo. Então a gente avisa das lives toda semana, quarta, às 8h30, a gente avisa quando essa gravação da live de hoje vai para o YouTube, sempre na quarta tem a live, na segunda vai para o YouTube, então a gente avisa vocês e toda quinta-feira tem vídeo novo no YouTube para vocês também, tá? Então é isso que a gente avisa, certo? Ali dentro do Clube da Expert, então faz a inscrição e vai para o grupo do WhatsApp, combinado? A Adriana perguntou se o curso é somente online. Sim, o curso é online, tá, Adriana? Nós estamos no momento com as inscrições fechadas, mas em breve nós vamos abrir uma nova turma e pode ter certeza que eu falo para vocês em primeira mão, tá bom? Vocês vão ter prioridade. Gente, então é isso, 45 minutos já de live, foi bastante conteúdo, bastante troca de experiências. Muito obrigada pela live de hoje. Eu espero vocês na próxima semana com mais conteúdo aqui no Clube da Expert. Beijo, boa noite, gente!